Dimas, como que anda hoje o sorgo, né? Qual o espaço que o sorgo tem ocupado no Brasil e o que você trabalha numa empresa e que é uma das, se não for a maior, mas é uma das maiores aí em termos de deter esse patrimônio genético aí. Como é que anda hoje o sorgo no Brasil? Então, só para você ter ideia, professor Nilma, o sorgo no Brasil, nós temos aí uma instituição, antigamente chamava PPS, que é a Associação Paulista dos Produtores de Semente, que virou uma associação que chama CropLife hoje. Então, assim, as empresas todas reportam para lá o que vende, né? Reporta o que é plantado. A gente tem uma ideia, uma noção diária, porque a gente às vezes tem até dificuldade, né, de encontrar estatísticas oficiais sobre a cultura do sorgo. Então a gente vem acompanhando. Hoje, para você ter ideia, tem mais de 30 empresas trabalhando com sorgo no Brasil. Mais de 30. Eu assustei demais, porque eram poucas empresas e de repente teve uma explosão, inclusive de empresas de fora que trabalham exclusivamente sorgo, né, e vieram trabalhar no Brasil. Porque o mercado, assim, o mercado triplicou nos últimos anos. Era alguma coisa de 800, 1 milhão de hectares, ali o sorgo granífero, mais os 270 ali, mais ou menos de silageiro, e alguma coisa ali de 30 mil, alguma coisa assim de corte pastejo, né? Esses eram os dados que tinha. Hoje se fala em 2,5 milhões, em pouco tempo. Então a área, por isso que eu falo que a área quase que triplicou, né? E o sorgo hoje caiu no gosto do pessoal, porque além de ser uma ferramenta interessante para driblar esses problemas climáticos, passou a ser uma questão de segurança alimentar na pecuária, né? Porque o sorgo você sabe que você vai colher, né? Ele é uma planta muito resiliente, né? Tanto é que tem rebrota, né? Tem diversas coisas, particularidades no sorgo que é fantástico. E também tem essa tolerância, tanto da questão da seca quanto da cigarrinha. Caiu no gosto do produtor, porque hoje as empresas detêm material genético. Hoje a Corteva tem praticamente 50% do mercado dentro do que está na CropLife, né? Dentro das 20 empresas que estão lá que reportam, né? E mais ou menos dividido aí meio a meio entre Brevante e Pioneer. Então a gente fica muito feliz e ao mesmo tempo a responsabilidade é muito grande. Mas a gente está vendo aí produtores colhendo aí 120, 130 sacos por hectare, colhendo igual ou até mais do que um milho safrinha, né? Dado o potencial do sorgo, porque o sorgo tinha dois estigmas, né? O pessoal colocava sempre como uma cultura marginal, a hora que acabava a janela do milho, jogava o sorgo lá e seja o que Deus quiser, e aí não adubava, e é uma cultura muito resiliente, a raiz desce até 1 metro e meio de profundidade, tem o dobro de volume de raiz secundária e terciária em relação ao milho, então ele absorve muito nutriente, né? Se você não deu, mas ele consegue tirar da terra. Fatalmente a cultura que vem depois, né? Então o pessoal plantava soja depois e caía ali 4, 6 sacos por hectare de soja e reclamava que o sorgo esgota a terra. Mas ele não pôs nenhum pingo de adubo no pé do sorgo, né? Então hoje o pessoal aprendeu que tem que adubar, né? Uma cultura que tem que adubar, responde à adubação. Veja bem, eles têm o mesmo nível de extração. Você pegar a extração de nutrientes do milho e do sorgo, são muito semelhantes, os números são praticamente uma cópia um do outro. Então, por que não dar ao sorgo a oportunidade, né? Plantar numa janela melhor? A questão fitossanitária ajudou muito isso, né? E plantou-se numa janela melhor, fez uma boa adubação, pelo menos ali 70% que usam milho, e também utilizou os fungicidas como utiliza no milho, né? Porque o fungicida é um protetor de potencial de produção, né? E aí o pessoal tomou gosto pelo negócio e então o pessoal passou a colher isso aí, né? 80, 100 sacos aí no extremo, adiantou um pouquinho, colhendo 120, 130 sacos, há casos até de 150 sacos. Tem caso de um produtor que plantou sob irrigação, a irrigação, o pivô dele estava com pouca lâmina d'água, e falou, não vou riscar milho aqui, vou pôr um sorgo aqui, porque
é um pivô de pouca lâmina d'água, está muito seco e tal, e chegou a colher 187 sacos. Então, assim, nós até fizemos um projeto para chegar a 200 sacos com sorgo, né? Então, assim, potencial tem muito, assim, paradigma com a cultura do sorgo, então a gente está gostando do que a gente está vendo também, assim como aconteceu na silagem, assim como aconteceu no milho, né, que antigamente o fungicida era só para soja, aí o pessoal começou a perceber que o milho respondia a fungicida também, e aí entrou esse problema todo da cigarrinha e a instabilidade climática, aí o pessoal entrou com o sorgo, começaram a fazer tecnologia com o sorgo, e hoje o sorgo passou a ser uma cultura muito importante, né? Bem dessecada, não traz nenhum problema com a cultura posterior, né? Desde que seja feito tomados cuidados aí com a dessecação aí para a próxima cultura, porque como ela é uma gramínea, ela mobiliza muito nitrogênio para decompor, então isso também é um erro que o pessoal fazia no passado, né? Deixava para dessecar muito em cima do plantio e aquela quantidade de massa que o sorgo produz e raiz ali acabava mobilizando muito nitrogênio para decompor e às vezes faltava para a cultura que estava nascendo ali, desenvolvendo na fase vegetativa. Então, assim, hoje em dia, passou a ser uma cultura super importante para nós, cada dia ganha mais espaço, né? Para você ter uma ideia, eu faço a apresentação, quando eu falo que eu vou falar de milho e sorgo, no final, 7 perguntas são de sorgo e 3 de milho. Virou isso aí, para você ter uma ideia. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas.